Ó, fé e sorria! Então, simbora começar mais esse vídeo de hoje. Eu quero falar sobre algo importantíssimo, é sobre controlar suas emoções. Quem controla suas emoções ganha o jogo. Há dois tipos de jogadores: quem controla sua emoção e ganha o jogo, e aquele que não controla sua emoção e perde o jogo. Quem fica com raiva, quem grita e quem briga perde o jogo. Já ouviu aquele ditado? Quem grita sempre perde? É exatamente isso, porque quem grita perde a autoridade diante das pessoas, acaba agindo na emoção, acaba perdendo a razão. Quem age na emoção perde a razão. E é interessante, essa frase eu peguei inclusive de o melhor jogo da história. Esse filme é extraordinário, eu acho que não acha mais na Netflix, tem que procurar na internet para baixar, mas é um filme extraordinário de um jovenzinho que morava em um campo de golfe, e ele viu os grandes jogadores, ele cresceu vendo aqueles jogadores. O interessante, ele não poderia jogar porque ele não era do povo, né, os cavaleiros, né, dos jogadores de golfe, e ele não poderia entrar porque ele era pobre, e na verdade ele era só para ajudar esse povo no jogo e tudo mais. Mas ele cresce e ele aprende as técnicas, e ele começa a treinar, e ele encontra pessoas que vão validá-lo, que vão ajudá-lo a chegar assim a ser um jogador. E ele lê a história de um jogador que já é o famoso, e esse famoso escreve isso no seu livro. Há dois tipos de jogadores: o que controla suas emoções e ganha o jogo, e o que não controla as emoções e perde o jogo. E aí a gente trazendo para nossa vida, é exatamente isso. Em muitos momentos, se você for parar para pensar, e de repente eu paro em algumas situações, eu falo: nossa, naquela época eu perdi tal situação, eu perdi tal oportunidade, eu perdi isso, eu perdi aquilo, porque eu não me posicionei direito, porque eu me deixei levar pela emoção, porque eu não me segurei, porque eu não segurei minha língua, porque eu acabei me expressando naquela hora, e aquela hora não era hora de me expressar, era hora de calar, e por me expressar no momento acalorado, eu acabei perdendo oportunidades. Se a gente for parar, pensa nisso, vê se isso faz sentido para você. E uma das histórias que eu acho interessante, que isso aconteceu, infelizmente aconteceu, mas traz muito ensinamento pra gente, né? A história de Moisés. Eu acho a história dele incrível, um cara com uma história e um histórico fantástico de fé e de ousadia, mas que em um momentozinho de sua carreira, ele perdeu por falta de agir certo, de controlar a emoção. Ele deixou de passar para a próxima fase. Vocês sabem qual a fase, né? Mas ele deixou de passar. E aí é lógico que a gente vai ler aqui um pouquinho, tá lá em Números 20, quando o povo começa a reclamar, tá sempre reclamando, né? Tá faltando água, tá faltando comida, tá faltando água para os animais, tá faltando figo, tá faltando romã, tá faltando cereal, e o povo começa a reclamar, e ele chama Arão, se prostra e ora e fala: Deus, e agora o que a gente vai fazer? E Deus dá uma instrução simples para ele, né? E o Senhor aparece para ele e fala: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante dessa e fale aquela rocha, e ela verterá a água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberão. Mas daí Moisés, ele pegou e reuniu o povo, e ele disse assim, ó: Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. O que eu quero dizer com isso é que ele não passou de fase, porque ele não obedeceu a umas simples instruções. Era: fale a rocha. Qual foi o momento que Deus falou: bate na rocha? Qual foi o momento que Deus diz: dá uma chamada nesse povo? Não, Deus só falou assim: fale a rocha e ela verterá água. Mas ele se irritou, ele já estava nervoso ali com aquele povo, e ele deu uma chamada naquele povo, e ele bateu na rocha, ele feriu a rocha.
mas aquilo ali ele feriu a santidade de Deus, assim, sabe? Ele desagradou a Deus, ele desonrou a Deus em frente a todo o povo. E foi aí que ele deixou de passar para a próxima fase. Então aqui fica a minha reflexão e fica esse momento pra gente. Quem controla suas emoções passa para a próxima fase. Minha pergunta é, você está controlando suas emoções? Lembre-se, há dois tipos de jogadores, o que controla a emoção e vence o jogo, e o que perde a sua emoção, o seu equilíbrio e perde o jogo. Então fica aqui meu recadinho de hoje, um grande abraço.